de 2 Coríntios. Quero ler 2 ou 3 versículos. Aleluia. Vira para o seu irmão, hoje é dia de mudança, fala para ele. Hoje é dia de mudança na tua vida, fala para ele, seja a boca de Deus, seja profeta, profetiza. Há um rio de vida neste lugar, e esse rio de vida está dentro de você. Começa a transmitir vida aí, começa a declarar que vai acontecer, começa a expor vida dos seus lábios. Aleluia. Oh, glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Repita comigo, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Cristo, que ressuscitou o Senhor, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia, glória a Deus, podei-vos assentar. Pai, nós louvamos o teu nome. Obrigado por esse momento, querido Espírito Santo, onde nós entendemos que a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu, o mover é teu nesta casa. A palavra é do Senhor, o reino é do Senhor e nós somos do Senhor. Obrigado por esse privilégio de sermos do Senhor. É o que nós queremos. Faça a tua vontade nesta manhã e nesse dia que o Senhor preparou para nós. Ministra a tua vontade, ministra o teu querer, Pai. Estamos aqui, Senhor amado, para ouvir a tua voz, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tende a colocar em nossas vidas, Senhor. Fala conosco. Ministra, Senhor, a tua palavra poderosa e sairemos daqui com mais vida, saímos daqui para um novo tempo, sairemos daqui rumo àquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Quem crê diz amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, pela palavra. Queridos, o meu coração está fervendo com essa palavra desde alguns dias aí atrás. Mas essa palavra que foi dita aqui agora, nós precisamos entender um princípio para que a glória do Senhor seja estabelecida. Entendemos que a glória é de Deus, o poder de Deus, tudo é de Deus, assim como nós somos de Deus. Ainda que nós somos de Deus, Deus nos confiou o poder, nos confiou até mesmo a palavra, nos confiou aquilo que nós podemos fazer no nome dEle. Mas lembrando que a glória pertence ao Senhor. Lembrando que tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Tudo o que Ele fez foi para a sua glória, foi para a glória dEle. Então Paulo está falando deste poder, dessa excelência suprema que o Senhor nos atribuiu, que o Senhor inseriu em cada um de nós através de Jesus Cristo. Nós podemos falar da palavra, nós podemos falar do Espírito. Repita comigo, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Amém? Este é o caminho ao qual o Senhor nos chamou como igreja, como semelhante e imagem dEle. Ele nos chamou para termos esse vínculo com Ele, esse vínculo com a palavra, esse vínculo com o poder, esse vínculo com o Espírito Santo, porque fora da palavra, fora do Espírito, não tem vida, tem morte. Fora do caminho da palavra, Deus não opera. Fora do Espírito Santo, Deus não opera, porque está escrito que Jesus está à destra de Deus.
mas o Espírito foi nos dado para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar, para nos consolar, para nos levar a momentos de comunhão com os céus, a momentos de comunhão com o Pai e o Filho. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra, o Espírito e a fé. O Espírito de fé. Esse é o vínculo que o Senhor quer que nós tenhamos, a começar por nós que somos a igreja de Cristo. Cada um sim no seu individual, no seu momento íntimo, no seu momento secreto, mas como igreja em unidade. Paulo está falando disso, que a vida só é possível vivendo ela no Espírito, atribuindo para dentro de nós a palavra de Deus, que a palavra é viva, eficaz, a palavra é vida. A palavra, Paulo diz que a palavra também ela é o Espírito de Deus. A palavra é a boca de Deus expressada. Quando nós expressamos a palavra de Deus ela entra em ação. Como um momento como esse, eu não vou me cansar até que Cristo venha e me expressar com essa visão de que onde a palavra está sendo mencionada, os céus está prestando atenção. A direção agora é dos céus, quando a palavra está sendo ministrada, quando o poder de Deus está sendo trabalhado em tua vida, em tua casa, em tua família, em teus sonhos, em teus projetos, porque isso é promessa de Deus. A palavra ela vem para entrar dentro de nós, como diz a palavra de Hebreus em capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é como espada de 2 gumes, aleluia, que ela vai na divisão da alma, do espírito, de medulas, é apta para ensinar e para discernir a intenção dos nossos corações. Aliás, a nossa vida é essa vida que está patente com aquele que nós viemos de tratar, nós teremos que tratar. É esse vínculo com a palavra, é esse vínculo com o Espírito, é esse vínculo com a vontade de Deus. Essa é a base da igreja, é a palavra. A base da tua casa é a palavra. A base do homem de Deus é a palavra. A base do profeta é a palavra. A base do evangelista é a palavra. Do pastor é a palavra. E também das ovelhas, a base da ovelha é a palavra. Cristo, o verbo vivo que desceu do céu, que habitou entre os homens, a autoridade maior, o nome que Deus deu a ele, que é um nome sobre todo o nome. A palavra. Cristo é a palavra. Cristo é o poder. A palavra é o poder. A Bíblia diz que todos os mundos foram feitos pela palavra. Pela palavra. E aí nós entendemos que o assumir da palavra nos leva à transformação. Nos leva a rejeição do mundo e nos leva a adquirir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da vontade de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Havendo vida ou havendo morte, havendo angústia ou havendo tristeza ou havendo alegria, aleluia. Paulo diz que é esse poder, essa excelência é que vai trabalhando em nós, é que vai nos aperfeiçoando dia após dia. A verdadeira alegria do cristão, a verdadeira alegria do pai de família, da mãe de família, a verdadeira alegria da igreja de Cristo é a palavra de Deus, porque nela testifica do próprio Deus, testifica de Jesus, testifica da vontade de Deus. Deus, por esses dias, tem falado diretamente, não para o mundo. Deus tem falado diretamente para a igreja. Você pode prestar bem atenção, igreja, como Jesus tem trazido uma palavra específica nesse tempo, falando de uma forma específica para aquele que serve, para aquele que deseja servir, para aquele que está à disposição, para aquele para o qual ele tem propósito. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para a tua casa, essa palavra é para um ajuste.
aonde nós entendemos que pela palavra de Deus tudo se transformou. E nós precisamos trabalhar, acessar esse poder, usando aquilo que nós somos. Quem você é? Fala assim: eu sou um espírito que tem um corpo, aonde habita uma alma, mas eu não vou pelo corpo, eu não vou pela alma, eu vou pelo espírito, eu vou pelo espírito. Então tudo que envolve o reino de Deus, precisamos tratar pelo nosso espírito humano ligado ao espírito de Deus. Não dá para atrair essa glória se a gente não nos colocarmos. O espírito que nós somos alinhado com a palavra de Deus, com o governo de Deus. Não dá para atrair de Deus servindo o mundo, não dá para servir o mundo e servir a Deus. Não dá para servir dois senhores, a Bíblia diz. Porque isso gera morte, não gera vida. Uma vida pactual com o amor de Deus. Uma vida pactual com a palavra. A Bíblia diz que nós fazemos nosso pacto, é um sacrifício vivo, santo. Nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas eu quero te levar agora uma palavra que o Senhor, esta palavra que o Senhor está trazendo nesse tempo. Ainda que esteja tudo fora do lugar, alguma coisa fora do lugar, a palavra de Deus, ela direciona a ajustar todas as coisas. Eu não sei o que precisa ser ajustado na sua vida, eu não sei. Deus sabe, e a palavra de Deus também sabe. A palavra de Deus nos conhece, porque ela penetra, e ainda do mais nos dá o discernimento. Vira para o seu irmão: examina as Escrituras, examinai as Escrituras, treinai o seu espírito humano na palavra de Deus, treinar o espírito na palavra de Deus. Aí nós treinamos a nossa vida em tantas coisas, nos afazeres do dia a dia, treinamos, não, eu tenho que ir, como que necessário, precisa trabalhar, precisa buscar o pão de cada dia, buscar o sustento, sim, e nós estamos em treinamento, de repente nós ficamos tão treinados, que nós entramos num automático. É assim a vida cotidiana nessa terra, idas e vindas, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, e esquecemos desse detalhe que nós precisamos nos treinar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus quer que nós sejamos treinados, para que Ele haja. Ele diz que Ele vela para que a palavra dEle se cumpra em nossas vidas. Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. Ele vela para que a palavra dEle assuma o propósito dEle em sua vida, em minha vida. Amém? Fala comigo assim: há poder nas palavras. A palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? Então eu quero falar de um homem que o espírito dele foi chamado, unido ao Espírito de Deus, a mudar situações. Deus nesse tempo está chamando a igreja com o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, a mudar situações. Não são pequenas situações, são grandes. São grandes os propósitos de Deus para a igreja de Cristo. Não estamos falando de um tempo, não estamos falando de um cardápio social, não. Estamos falando de algo celestial, de algo poderoso em Deus, onde Deus quer pegar você, quer pegar a mim e mudar situações em cidades, mudar em situações na nação, ou até mesmo em nações. Aí eu quero trazer você para um quadro no livro de Ezequiel, capítulo 37, um texto muito bem conhecido, aonde o espírito do homem é envolvido pelo Espírito de Deus e a palavra de Deus, e aí começou, aleluia, a ter um grande mover pelo poder da palavra, unida no espírito do homem, o espírito do homem unido ao Espírito de Deus. Essa é a ligação genuína da igreja de Cristo Jesus, e Ele nos deu o Espírito Santo para isso. Amém? Nós somos um com a palavra.
Nós somos um com o Espírito Santo. Nós somos um com a verdade. Nós somos um com a vontade de Deus. Nós somos um com o Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. E às vezes nós deixamos as distrações nos levar isso e depois, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Repita comigo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Não treinar o nosso espírito em coisas, treinar o nosso espírito ao reino de Deus. Andar em espírito, orar em espírito. Tudo o que se fala é na simplicidade. É na simplicidade, não é questão de arrupio, de rodopiar, não é isso. É liberar a palavra. É liberar a palavra, porque Deus tem compromisso com uma palavra dele que sai da sua boca. Amém? Deus tem compromisso com a palavra dele, que sai da sua boca. A palavra dele é a vontade dele. A palavra de Deus é a vontade de Deus expressa. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 37, que Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Você conhece esse texto? Você pode ler. Ele foi levado e foi feito a ele uma pergunta. Fala assim: foi feito a Ezequiel uma pergunta. O Senhor está fazendo pergunta para muitos aqui hoje. Então ele olha para aquele vale de ossos secos, e a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio até Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel, o Espírito do Senhor foi sobre ele, o Espírito do Senhor levou ele em espírito, não levou ele em carne, levou ele em espírito. Veja bem, na carne Deus não fala, da carne Deus não expressa a vontade dele. Por isso nós precisamos treinar o espírito humano, o espírito que nós somos. E a Bíblia diz que aquele menino, aquele homem foi levado a um vale de ossos secos. E foi feita uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode voltar esses ossos a viver? Qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Então, a resposta de Ezequiel já está ligada num processo de fé. Porque se houvesse naquele momento, Senhor, não, é impossível. Aí não era fé, aí era incredulidade, aí é dúvida. Mas Ezequiel era um homem que Deus notou nele que ele treinava o espírito dele. Nós precisamos treinar o espírito. Às vezes você está sondando a palavra, não é por acaso. Quando você vai nas escrituras, não é por acaso. Você está ligando a Deus e Deus está ligando a você, e de repente vem o propósito, como chegou na vida de Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel então profetiza. Fala assim: hoje é dia de mudança. Amém? Profetiza. Então o Senhor deu ordem para que Ezequiel profetizasse, pediu que os ossos juntassem aos ossos. A Bíblia diz que os ossos estavam o quê? Sequíssimos, estava muito seco, aquela coisa que se encostar é perigoso esfarinhar, muito seco. Eu já toquei em algo assim, você já tocou em algo assim? Vira farinha, você pega, quebra, né? Aquele estralo. Então profetiza Ezequiel. Agora eu não sei a situação que você está passando. Lembrando que esses ossos estavam secos, situação aos olhos humanos, aos olhos carnais, digamos assim, impossível. Impossível a pessoa ver aquele mover. Mas ele profetizou segundo a vontade de Deus. Fala assim: Ezequiel profetizou segundo a vontade de Deus. Amém? Tem coisa que Deus não vai fazer, Deus vai usar você para fazer. Amém? O Senhor podia muito bem chegar lá, Ezequiel, só contempla o que eu vou fazer. Não. Sabe quando vem, contempla o que Deus vai fazer? Não é para você contemplar o que Deus vai fazer, é o que Deus vai fazer através de você.
Não é para você ficar contemplando nada, é para você entrar em ação, é para você entrar, aleluia, na presença do Senhor e declarar: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, coloque essa excelência, a excelência da tua palavra em mim, aleluia. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar: ossos, junte aos ossos. E de repente houve ali um barulho, houve ali um ruído, houve ali um reboliço, aleluia. Tem gente assim: pastor, minha vida está um reboliço, e vê isso como um caos, e vê isso como uma tragédia. Não. De repente você já até esqueceu o que Deus já te falou, e Deus está fazendo um reboliço no propósito dEle, você precisa entender isso. Deus trouxe essa palavra, que a mudança dEle é processual, tem uns processos, tem coisa que vai ruir, tem coisa que vai incomodar. Paulo disse: nós estamos tribulados, mas nós não estamos tão assim. Espera aí, vem cá. Nós estamos tristes, mas espera aí, mas vem a alegria depois. Espera aí, tem uma excelência aqui, tem uma excelência trabalhando, tem uma excelência dentro de nós, tem uma promessa na minha vida, tem uma bênção sobre a minha casa, tem uma bênção sobre a minha vida. E Deus está trabalhando em processos. Então nós vemos o processo ali no vale de ossos secos. Ele disse: olha, que haja nervos sobre esses ossos, após os ossos juntarem osso com osso, e que se diga um corpo esparramado, mais de 200 partículas de ossos. Um corpo tem mais de 200 partículas. E Deus manifestando, aqueles ossos misturados, era um vale, eram muitos corpos, né? E osso voltando para o seu corpo, cada osso voltando para o seu corpo, cabeça voltando para a sua coluna, para as suas pernas, para os braços. Que coisa tremenda. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é palavra de Deus em detalhe, em processo. Eu creio que ele ficou um tempo bom ali, não foi nada instantâneo. E às vezes nós queremos sempre o instantâneo. Deus vai fazer e pronto, pum, vou dormir, descansar. Não. Participa desse mover. Participa desse mover. E o irmão chegou assim: ô pastor, que dia que vai começar o cura? Ô glória, vai ser um processo na sua vida, irmão. Coisa boa. Está procurando trabalhar dentro de você, você está procurando envolver essa excelência, está procurando envolver com essa condição que o Senhor nos dá, em sarar a alma, em sarar de dentro para fora. É o que Deus está fazendo nesse tempo, querendo que a igreja mova na palavra para que isso vá se rompendo na vida das pessoas. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou todos os quadros. Depois você pode ler, não vou ler para a gente ganhar tempo. E a Bíblia diz que ele foi profetizando sobre os corpos, até aquele corpo de ossos secos virar um defunto. Eita, está pronto? Não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Quem está lá fora está como defunto para as coisas de Deus. Se ele não tiver uma vida espiritual baseada na palavra de Deus, está morto. Até aquele que mesmo abandona a intimidade com Deus, deixa para um lado, deixa para o outro, se torna como esse corpo, que precisa ser ajustado, sabe com o quê? Com o Espírito. Repita comigo: com o Espírito. Com o Espírito de Deus. Essa lamparina precisa acender. Então aqueles corpos estavam ali. Então o poder da palavra profetizada pela boca de Ezequiel, aleluia, fez aqueles corpos se moverem. Segundo o que ele profetizou, segundo a palavra de Deus, conforme foi dado a ele. Então aquele corpo estava, a Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro. Um vaso como esse, um vaso de barro. Nós somos como um vaso, mas como li a palavra aí de Paulo, essa excelência dentro do vaso de barro. Ele está falando da palavra, ele está falando do Espírito, ele está falando dessa conexão com Deus. Essa conexão com Deus. Um vaso até muito bonito, olhando aos nossos olhos, bonito, detalhado, com todos os seus detalhes. Não dá para falar que não é outra coisa, sim ou não? É como um crente, não dá para falar, ver um crente, isso é crente, sim ou não? Mas o que vai testificar naquilo que ele crê é a excelência
que precisa estar. A lamparina que não pode se apagar. A palavra que não pode ser deturpada. A palavra que não pode ser roubada. A palavra que tem que ser conservada dentro do vaso. O Espírito Santo permanecer dentro do vaso. Então, quando Ezequiel profetizou que venha dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre esses corpos, e a Bíblia diz que aqueles corpos receberam o Espírito, estavam mortos. Mas eu estou falando para nós, para o tempo de hoje, que nós, com excelência, com o Espírito de vida, com o Espírito Santo, com a palavra, com a vontade de Deus, oh glória, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver uma vida nova, nós vamos viver conforme concernente as coisas do reino de Deus, com a excelência de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a vida de Deus, com tudo aquilo que Deus já nos garantiu através de Jesus Cristo no alto daquela cruz. É possível você mudar de vida, é possível você mudar de situação, é possível você estar de pé pelo Espírito de Deus. Aleluia! Pela palavra de Deus. É possível, porque estamos debaixo da graça. Deus sempre veio recuperando o homem, Deus sempre veio trazendo vida. Lá na casa daquela mulher que tinha um sonho de ter um filho, era só ela, o marido dela e as suas posses e pronto. Mas a Bíblia diz que ela trouxe um homem de Deus, um profeta. Repita comigo, um profeta. Um profeta se instalou dentro da casa dela. Se instalou no centro da casa dela, num lugar de excelência. Ela preparou um quarto, ela colocou cama, ela colocou mesa, ela colocou cadeira, ela colocou o candeeiro e chamou o homem de Deus para dentro da casa dela. Oh glória! Oh, maravilha! Ela chamou a bênção para dentro da casa dela. Ela atraiu Deus para dentro da casa dela. E ela cuidou, aleluia, está conectada com os cuidados, em cuidar daquele homem de Deus. Nós precisamos conectar a vontade de Deus, em zelar pelas coisas de Deus, do simples, querido. Desde o lavar do copo na cantina, aleluia, até o lavar do banheiro, até o arrumar do altar. Deus olha com zelo. Deus conhece a intenção dos nossos corações. E o Senhor sonda o coração daquela mulher através da vida de Eliseu. Vai lá e pergunta o que falta para ela. E a Bíblia diz que Eliseu simplesmente profetizou. Simplesmente liberou uma palavra poderosa, direcionada na madre daquela mulher. Ó mulher, no tempo certo de Deus, darás a vida a um menino, darás a luz a um menino. Oh glória! Repita comigo, alegria completa. Vire para o seu irmão, a sua alegria vai ser completa. Amém? O caminho é a palavra. O caminho é que Deus diz. O caminho, a palavra profetizada. A Bíblia diz aqui que é o tempo de Deus. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Esperai e verás a glória de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus sempre trouxe vida. A intenção de Deus é trazer vida. A intenção de Deus é trazer cura. A intenção de Deus é resgatar o homem da morte eterna. E a Bíblia diz que, voltando lá em Ezequiel, ele profetizou e levantou ali um exército numeroso. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus,
que nesta casa chamada casa de oração, o Senhor está levantando um grande exército para a glória dEle, para levar a vida, para andar com a excelência dEle, para ser um vaso que alabaxere andaramanaia candarabaxeia, há de derramar por onde você andar, há de derramar a vida. O vocabulário de Deus vai estar dentro de você, o vocabulário de Deus vai sair de dentro de você, você vai falar do que Deus vai encher o teu coração. O Senhor vai encher o teu coração com a verdade, com a palavra de vida. Dá um basta nas palavras de morte que tens anunciado por aí. Anunciar, e a igreja foi chamada para anunciar palavras de vida. O evangelho é para trazer vida, o evangelho é para trazer transformação, o evangelho é para mudança. O evangelho é isso, ele confronta, ele confronta a morte, ele confronta a enfermidade, ele confronta a angústia, ele confronta a tristeza, ele confronta a mágoa, ele confronta a falta de perdão. O evangelho é para gerar vida, e vida com abundância. Quem crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de Deus é essa. Querido, uma palavra. Mesmo o pastor Daniel falou comigo, eu nunca esqueci isso, muitos anos atrás. Esse dimensão é que Deus vai fazer a gente ir a um lugar tão distante. Aí de repente você libera uma palavra e volta. Aí com o tempo aquela palavra vai germinar, porque é a obra do Espírito Santo. Mas você falou ela no Espírito, você lançou ela com o Espírito, no Espírito. Aí você vai ver a glória de Deus. Aí de repente Deus te leva para te comprovar que aquela palavra gerou vida, que Ele tem compromisso com a palavra dEle. Mas nós somos esses semeadores de vida, somos chamados a semear a vida, amém? E para nós fecharmos, nós entendemos aqui que o poder está na palavra. Está na palavra. E a palavra está onde? Fala assim, a palavra de Deus está em mim. Amém? A palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus está com a igreja. Então faça uso dessa palavra. Faça uso dessa palavra. Faça. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer através de você. Amém? Então o Senhor vela para que a palavra dEle cumpra. Ele vela que é para a palavra dEle não volte vazia para Ele. Que não volte para Ele, sem antes cumprir aquilo que agrada a Ele. Amém? Porque a palavra é de quem? A palavra é dEle. Aleluia. Então o Senhor diz que a palavra não vai voltar para Ele vazia. Aí nós entendemos a grande oportunidade de ser uma grande ferramenta nas mãos do Senhor, como nós vimos aqui, como outros, muitos profetas, instrumentos nas mãos de Deus. E você é esse, que nesta época, que nesta geração, Deus está chamando você para ser boca dEle. Amém? Boca de Deus, seja boca de Deus na sua casa. Seja boca de Deus na sua casa. Seja boca de Deus no meio da tua família. Seja boca de Deus na sua cidade. Seja boca de Deus na sua nação. Seja boca de Deus em outras nações. No simples. No simples. No simples. Porque o Evangelho é simples, Jesus é simples, Deus é simples. O Espírito Santo, oh glória a Deus, Ele é mais simples ainda. De tão doce que Ele é. Aleluia. Busque intimidade com o Espírito Santo de Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo de Deus antes de qualquer coisa. Busque, permita que Ele te cele, permita que Deus te use. Isso é misericórdia, amém? Então, fale com fé e autoridade. Fale com fé
e autoridade. Esse é o momento de você conecta com Deus. Não fale simplesmente como um jargão bíblico, um jargão evangélico. Não, é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Declare. É o que nós declaramos aqui nos louvores, entre meios louvores, nós declaramos que toda sorte de bênção, não é assim? Aleluia, será sobre nós. Declare isso, irmão, com verdade. Não declare isso como um ato religioso, não. Como uma dinâmica religiosa, não. Declare isso por verdade. Eu vou ser próspero, a minha casa vai ser próspera, os meus filhos vão prosperar, eles vão ter sabedoria, vão ser homens e mulheres sábios na geração deles. Começa a colocar essa base, a formar essa base, a profetizar essa base, a construir essa base que é a verdade. Amém? Aleluia. Assuma isso. O Senhor está chamando para assumir isso, a igreja assumir isso, você assumir isso. Assuma esse poder, assuma a sua identidade como uma ferramenta afiada nas mãos de Deus. O mover do sobrenatural está nas palavras que declaramos. O mover do sobrenatural está nas palavras que nós declaramos. Você é aquilo que você declara. Você vive aquilo que você declara. Sua casa vive aquilo que você declara. Porque as palavras têm poder. Porque as palavras têm poder. Então declare vida, profetize vida. Profetize, independente da situação. Eu tenho visitado uma senhora de 70 anos. 15 dias a medicina deu para ela. 15 dias. Aí 15 dias vocês podem chamar fulano, pode chamar Bertano, chama A, chama B, chama C, mas para a glória de Deus. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Deus sabe como sustentar a cada um de nós, seja qual situação for. Nós vimos aqui em Ezequiel. É Deus que sabe fazer essas coisas, é Ele que sabe, nós não sabemos. A medicina é bênção, é de Deus, mas ela tem um seu limite. Ela falou até onde ela pode ir, mas Deus não falou. Deus que sustenta os astros no ar, Deus que sustenta esse sol maravilhoso que nós contemplamos todo dia, a lua linda e maravilhosa, esse ar que nós respiramos, porventura, alabacandarabacheriandarai, Ele não é o suficiente para te ajudar nesse negócio? Ele não é o suficiente para ajudar você dentro da sua casa? Por acaso Ele não é o suficiente para te tirar no lugar que você não é para você ficar? Basta você clamar, basta você declarar, basta você colocar diante de Deus. Amém? Glória a Deus, coloque sobre os seus pés. Oh, maravilha. Vira para o seu irmão, profetiza. Profetiza. Aleluia. Queridos, eu não sei como está a sua vida. Deus sabe. Deus nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer mover, quer continuar movendo. Nesse momento eu convido você a fechar os corredores, dá as mãos, por favor.